Feliz a igreja cujo Senhor é o nosso Deus. Amém? Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu poder ver. Ô benção. Agora quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir esse nosso Deus. Queridos, que bênção. Estarmos aqui na casa do Senhor, com a presença dEle, falando conosco. Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas não deixamos a presença dEle se fazer valer em nossas vidas. Ou seja, não ouvimos a voz do Senhor. E hoje nós estamos aqui porque Ele nos trouxe. E Ele nos traz com um propósito de nós o adorarmos. E em recompensa, Ele nos instrui. Esse Deus, Ele é tremendo. Amém? Essa noite, Ele vai falar comigo, vai falar com você. Porque nós estamos vivendo, queridos, um tempo difícil. Um tempo onde a igreja do Senhor tem falado uma coisa e vivido outra. Pregado algo que não procede da parte do Senhor. Muitas das vezes, nós temos ouvido aí várias e várias coisas que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite Ele vai fazer para mim e a você uma advertência, que é o tema da nossa pregação. Cuidado como estás agindo e falando. Deus, Ele fala comigo e com você. Cuidado como estás agindo e falando. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 69, no versículo 9, aqui à minha esquerda. Vocês que estão nos assistindo podem acompanhar, tem 2 versículos aí. O de cima é o do texto base e o de baixo é o da pregação. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 6, meia dúzia. Todos acharam aqui no templo? Aqueles que já acharam, digam glória a Deus. Os que não acharam, digam misericórdia. Misericórdia eu ouvi aqui, ouvi ali. Vamos aguardar, porque a palavra do Senhor manda que nós devemos esperar pelos nossos irmãos, para todos andarmos juntos. Somos um só corpo. Amém? Livro de Salmos, capítulo 69, versículo 6. A palavra do Senhor diz para mim, diz para você: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor Deus eterno e Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, para te louvar, te glorificar e te exaltar, te render honras, glórias e graças. Senhor, a tua palavra neste momento foi lançada, Senhor Deus, e a tua palavra diz que ela vai e nunca volta vazia, ela sempre volta com algo, e este algo, Senhor, são vidas. Vem, Senhor Deus, neste momento, levando cada mente aqui cativa ao teu trono de glória, e que os nossos corações, Senhor, sejam rasgados, sejam adentrados com a tua palavra, para que nós saiamos daqui, Senhor, melhores do que o que nós chegamos, em nome de Jesus. Para isso, Senhor, toma teu lugar que é de direito aqui neste altar, fala conosco através do teu Espírito Santo, e importa, Senhor, que eu diminua para que tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar. Eu sou apenas, Senhor, o pó e o sopro de vida. Me faz pequeno, Senhor, para que a tua glória neste local cresça, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós damos ordem no reino do Espírito, contra todo principado, contra toda potestade, contra todo roubador da palavra, que seja agora levado, amarrado e sem força, para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós declaramos no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia, Jesus. Queridos, então, Deus está nos advertindo como é que nós estamos agindo e como é que nós estamos falando. O que, mais precisamente? E o salmista diz aqui: não sejam, Senhor, envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Então, meu querido, como é que está a tua conduta? Como é que você está agindo?
Será que Deus está sendo envergonhado por você que diz, eu sou cristão? E não tem vivido verdadeiramente como um cristão? Não tem agido de uma forma como cristão? O salmista aqui é muito claro. Ele está clamando a Deus que ele seja de fato alguém que caminha segundo a vontade do Senhor, alguém que anda segundo a palavra do Senhor, segundo os preceitos do Senhor. E na segunda parte do versículo, ele diz: não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam. Então vejam, o que é que eu estou falando? Eu estou confundindo as pessoas? Eu estou jogando uma palavra diferente, divergente da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo? Queridos, eu quero dizer que eu e você, nós somos o sal e a luz do mundo. Se não houver sal na carne, ela apodrece. Se não houver luz no mundo, fica em trevas. Se eu e você formos tirados do mundo, o mundo acabou. Quando você escuta na palavra de Deus dizer que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo está sendo trabalhado pelo maligno. Mas ele diz assim, o mundo jaz em trevas. Então, morre em trevas. Porque nós estamos vendo crescer tanto estas trevas. Porque nós que somos a luz do mundo, não estamos fazendo esta luz de fato replicar, transformar. Porque as nossas condutas, as nossas falas, não estão sendo coerentes com a palavra de Jesus, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho que é simples, como a gente sempre fala aqui. Um Evangelho que não tem que se enfeitar, mas que tem que ser vivido. Vai e não peques mais. Mas aí a gente tem falado para as pessoas que nós somos os perfeitos, que nós somos os corretos. Mas e as ações? E as ações que nós temos tido? São de pessoas que são perfeitas, que são corretas? Aonde está o erro? Está no nosso falar. Quando nós assumimos o posto de que somos perfeitos, nós temos que falar para as pessoas que nós estamos buscando a perfeição, estamos nos santificando, e temos que falar o Evangelho vivo, não o Evangelho morto, não é o Evangelho de condenação que Jesus Cristo veio trazer ao mundo, mas o Evangelho de salvação. Então eu e você, nós temos que ter cuidado de como é que nós estamos agindo e o que é que nós estamos falando. E para que a gente venha contextualizar esse tema, eu te convido agora a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios. A gente vai ler o último versículo do capítulo 2, que é o versículo 17. Livro de 2 Coríntios, Atos, Romanos, 1, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Interessante, queridos, enquanto vocês estão abrindo as Bíblias de vocês, eu quero trazer um relato que muitas vezes a gente ouve e as pessoas falando, e a gente mesmo, eu mesmo sempre falo, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Esse texto que nós vamos ler aqui, foi um texto que alguns dias atrás, a nossa querida e amada pastora Arlene, trouxe aqui uma pregação em cima desse texto. E ao término do culto, eu falei para ela, que Deus, no momento em que ela estava trazendo a palavra, me deu uma pregação que é exatamente essa, para você ver como é que é a palavra de Deus, como é interessante essa vida que existe, não na letra, mas no Espírito, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Agora nós vamos começar o capítulo 3, versículo 1, diz: porventura,
começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, ou de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelência glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Pergunto eu, estamos usando de muita ousadia no nosso falar? Estamos batendo no peito e dizendo, somos cristãos, amo a Jesus, não nego a Jesus? Queridos, digo do fundo do meu coração, preparemo-nos, pois haverá um tempo em que teremos que ter verdadeiramente ousadia no nosso falar, coragem no nosso agir. A perseguição contra as nossas vidas, cristãos, será grande. Por isso que a gente já tem que ir treinando. Temos que estar agindo como tal e falando como tal. E aí neste texto, eu quero trazer 5 observações para que a gente possa aqui meditar. Primeira delas, cuidado para pregares a verdade. Sem mais e nem menos, pregar simplesmente a verdade. Aquilo como Deus colocou, e eu louvo ao Senhor, pastor Raimundo, que Deus tem posto isso no nosso coração desde sempre, de só pregarmos a verdade, o Evangelho do Senhor Jesus com simplicidade. Aqui no primeiro versículo que nós lemos no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 17, de 2 Coríntios diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Queridos, é pregar a verdade, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele aqui, enquanto esteve na terra, ele pregou uma coisa: arrependam-se, arrependam-se, vão e não peques mais. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é outro Evangelho, não é outra pregação. Então a gente tem que pregar simplesmente a verdade. A verdade é que eu e você não somos nada, nós não somos nem melhor e nem pior do que ninguém, nós somos trapo de imundície. O que nos faz alguma coisa é a presença do Senhor em mim e em você. E é isso que nós precisamos pregar para as pessoas. Não que eu sou perfeito e que você é imperfeito. Não que eu sou santo e que você é pecador.
Porque Jesus Cristo deixou bem claro para mim e para você: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. E qual de nós não tem pecado? Então eu e você temos que pregar a verdade, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o comando, a ordem, a única ordem que Jesus Cristo deu a mim e a você? Está lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora presta atenção no versículo 20, que é o mais profundo para o que a gente interessa. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele mesmo diz amém. Então, meus queridos, o que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, do Filho, comandou para mim e para você, é de pregar o evangelho. Pregar isso aqui que ele pregou. Vai e não peques mais, conforme ele mandou. Qual foi o mandamento? Jesus Cristo disse: vão e enriqueçam. Venham à minha casa aqui para fazer troca. Ele falou isso. Vão e pisem nos seus irmãos. Vão e vivam desgarrados, brigados, intrigados. Não. Vão e construam templos, onde naquele templo aquelas pessoas serão salvas e nos outros templos não serão salvas. Aonde está escrito isso? Ele mandou e pregou a unidade, um só coração, um só pensamento, um só foco. Quando ele fala de si mesmo, presta atenção que ele dá a definição exata, porque ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existem dois caminhos, meus irmãos. Como é que nós queremos, como cristão, pregarmos dois caminhos? Não, você pode assim, você pode assado, você não. Eu acho tão interessante como o homem tem dificuldade em assumir a sua irresponsabilidade. Não é responsabilidade, é irresponsabilidade de fazer as coisas divergentes com a palavra e procurar um subterfúgio dentro da palavra para aquelas coisas erradas. Nós temos visto pessoas pregando que Deus ele aceita o homossexualismo. Não. Deus ele aceita o homossexual porque ele ama a todos, mas ele abobina a prática do homossexualismo. Deus ele ama o ladrão, mas ele abobina o roubo. Deus ama o assassino, mas ele abobina o assassinato. Deus não nos fez para matarmos. Deus não nos fez para roubarmos. Deus nos constituiu macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso, diz a palavra, provém do maligno. Mas aí os homens, não, porque Deus ele é amor. Sim, ele ama o pecador, mas abomina a prática do pecado. Está escrito na palavra: sede santos porque eu sou santo. Buscai a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Se arrependa. Se arrependa. Eu já falei várias vezes e não vou deixar de falar sempre que houver oportunidade. Quando Deus chegou para o homem, o primeiro Adão, e perguntou acerca de aonde ele estava e quem tinha dito, o homem, ao invés de ter dito: Senhor, eu errei, assumisse ali o pecado que ele tinha cometido, ou seja, a desobediência, ele não iria ser taxado. Mas não, ele empurrou a culpa para Deus, não foi nem para a mulher. Usou a mulher só para dar uma desvirtualizada. A mulher que tu me deste, quando chegou para a mulher, Deus, a mulher foi a serpente. Nenhum dos dois teve a responsabilidade de assumir que eles estavam errados. Então é isso que a gente tem que fazer, pessoal. É pregar somente a verdade, sem invenção. Pregar a verdade de Jesus é: se arrependa, não faça mais as coisas erradas. Aquilo que você fez de errado, querido, jogue no mar do esquecimento, eu te perdoo. Jesus disse para todos aqueles que o buscou, todos aqueles que o buscou, todos sem exceção.
Ele disse: vá e não peques mais, os teus pecados estão perdoados. O que a gente tem que entender é isso. Então, como é que eu vou pregar uma outra coisa? Prega a verdade. Prega a verdade. Segunda observação: sejas o que dizes que és. Eu e você, nós temos que ser exatamente o que nós dizemos que somos. Eu sou cristão, então viva Cristo. Não podemos dizer que somos isso e vivermos uma outra coisa, porque aí o meu sim deixou de ser sim e passou a ser não. E a palavra de Deus diz: antes o teu sim seja sim e o teu não seja não. Olha aqui o que diz no texto, 2 Coríntios 3, 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois vós a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, porque nem tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então eu não preciso de que você me dê uma recomendação de quem sou eu, nem eu preciso dar uma recomendação de quem é você. Você tem que ser o que você é. Você tem que chegar no local e dizer: rapaz, o meu nome é Hinaldo Fonseca Torres Galindo. E pronto. E se alguém quiser duvidar, você apresenta os teus documentos. Quais são as tuas credenciais como cristão? Será que você precisa de chegar em algum local e dizer: não, rapaz, eu tenho que levar aqui uma carta da igreja Fonte de Vida? Eu tenho que levar uma carta? Não, queridos. A carta que você tem que levar tem que estar no teu coração, que é escrita pelo Espírito de Deus e não por mão de homem. Eu e você, a gente tem que abrir os nossos olhos para vivermos verdadeiramente o que nós somos, dizermos para as pessoas o que nós somos e não sermos apanhados na mentira. Na mentira. Você está fazendo muitas coisas escondido? Então, meu querido, você tem que deixar de fazer. É simples. As coisas erradas que nós fazemos, nós queremos escondê-las. Temos que colocar embaixo do tapete. Então, meu querido, tudo que você quer colocar embaixo do tapete está fora da verdade. Se está fora da verdade, você não pode dizer que é um cristão. Primeiro passo, diga a verdade. Segundo, diga e faça o que você é realmente. O que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16 ao 18. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Está aqui. Está aqui. Você tem que dizer que você é uma maçã, fruto de uma macieira. Você não pode dizer que você é uma árvore laranjeira, e está dando maçã. Você não pode dizer que é um cristão e dá o fruto de ódio, de revolta, de assassinato, de roubo. Não pode. De adultério. Você tem que verdadeiramente dizer o que você é e viver isso. Ser isso. Terceira coisa que eu e você temos que observar é: deixes Deus agir e te capacitares. Quando eu falei aqui no princípio, dizendo que nada somos, é porque nada somos. É Deus quem vai fazer eu e você ser alguma coisa. É Deus. Olha aqui no versículo 4 de
2 Coríntios 3, que diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Presta atenção agora. Não que sejamos capazes. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Queridos, nós não temos capacidade de nós mesmos. É Deus quem me capacita, é Deus quem te capacita. Eu já falei e falo muitas vezes, sempre assisto as pregações do Senhor através da minha vida, e muitas das vezes eu me pego chorando, porque eu não acredito, não sou eu, porque de fato não sou eu, é Deus. E isso para mim e para você tem que ser um privilégio, vivido com alegria. A gente tem que dar valor àquela obra que Ele fez ali na cruz. Nós pobres, imundos, pecadores, medíocres, e Deus assim mesmo olha para mim, olha para ti e te chama. Aonde entra na cabeça de um ser humano normal, pensante, racional, que a gente pode pegar aqui e ver uma pregação como o do Moacir, um ex-alcoólatra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, um homem que vivia na charreta, mas hoje está aqui. Aonde é que você vai dizer que isso é a capacitação dele? Nunca. É a capacitação de Deus. É Ele quem me capacita, é Ele quem te capacita. É Ele que transforma o meu e o teu coração. A única parte que nos cabe, meus irmãos, é o livre-arbítrio, de deixarmos Deus agir. Ele diz que estou à porta e bato. Então eu tenho que deixar você, ou eu tenho que deixar Ele entrar, e você é a mesma coisa. É Ele quem vai me capacitar, é Ele quem vai te capacitar. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Presta bem atenção, para você compreender como é que é esse nosso Deus, como é o poder deste Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante. Assim mesmo. Deus, Ele é tremendo, meus irmãos. Nós não temos capacidade de nada, mas aquele que nos convocou, Ele nos transforma, Ele nos capacita. Aonde na minha vida um dia eu imaginei estar pregando assim, desta forma? Nunca. Nunca. Mas Ele vai mudando, vai transformando, vai tirando as porcarias de dentro de mim e de ti, e vai colocando as coisas boas, e a palavra vai entrando e ela vai nos limpando, vai nos purificando. Mas eu e você tem que deixar Deus agir nas nossas vidas. Ele vai continuar te capacitando, desde que você realmente deixe Ele fazer as coisas. Ele pega uma pessoa como eu, como Moacir, como o pastor Raimundo, que aos olhos dos homens, jamais em tempo algum poderiam fazer alguma coisa, mas ele vai lá e faz. Homens desgraçados, que a gente muitas vezes até diz, é o próprio capeta em pessoa, mas Deus vai lá e pega e transforma. Temos testemunhos de tantos evangélicos, de tantos irmãos em Cristo, que Deus agiu de maneira que hoje são bênçãos na mão do Senhor. E aí eu quero falar da Bíblia, de homens que estão inscritos aqui, dos quais o que eu mais tenho assim prazer em falar, o finado Paulo e o vivo, ou o finado Saulo
e o vivo Paulo. Um homem que era perseguidor dos cristãos, que pedia carta, ele pedia autorização para ir matar os cristãos, que vivia totalmente fora da palavra de Deus, totalmente fora da verdade. Mas Deus pegou e capacitou este homem, o tirou do meio das trevas, o colocou na luz. E hoje temos aqui o homem que mais evangelizou, responsável por quase todo o Novo Testamento, a escrita. Por quê? Porque Deus bateu na porta dele e ele deixou Deus entrar. Deus, ele capacitou a Paulo, assim como ele também quer capacitar a você e a mim. Então nós temos que deixar Deus nos capacitar. A forma como eu estou agindo tem que ser deixada por mim nas mãos do Senhor. O que eu estou falando tem que ser deixado por mim nas mãos do Senhor, para eu agir e falar da forma como Ele quer. Da forma como Ele quer. Você já aprendeu a dar glória a Deus por tudo? Tem treinado ou não? As circunstâncias adversas estão fazendo você ainda não dar glória a Deus? Temos que dar glória a Deus. Quantas coisas dão errado aos nossos olhos e a gente não diz glória a Deus? É um treinamento, sim, é um treinamento. Depende de mim exclusivamente, depende de você exclusivamente. O que depende de nós é isso, é estarmos juntos, falando e pregando, vivendo, nos suportando em amor, nos ajudando, sendo uns para os outros como rocha viva ali, que ajuda, que sustenta, e não areia movediça, e não acusadores. Precisamos sim, queridos, desenvolver esta nossa abertura para com Deus. É deixar Deus realmente, através do Espírito Santo, agir na minha e na tua vida. Porque Deus tem pressa. A obra dele urge pressa. Jesus Cristo, certa feita, disse: olhem aí para os pastos, todos eles já estão prontos para a colheita. E cadê aqueles que vão colher? E cadê o sal? E cadê a luz do mundo? Nós estamos deixando, meus irmãos, o mundo apodrecer. O pior não são as pessoas que estão longe, mas são as pessoas que estão em nosso redor. Nós precisamos influenciar estas pessoas, colocando sobre elas a luz, salgando-as com a palavra de Deus. É necessário que eu e você entendamos que Deus foi quem nos escolheu. O versículo diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas, ou seja, escolheu a mim, escolheu a você, como pequeninos. É uma loucura para os homens. É loucura para os homens nós termos essa, entre aspas, obsessão de estarmos juntos, todos os cultos, de fazermos das tripas coração para estarmos aqui. Muitas vezes vem cá pegando, deixa de ir para um evento, para um outro, para estar aqui na casa do Senhor ouvindo a palavra. Nega-se a si mesmo muitas vezes para ir levar a palavra numa casa de uma pessoa. Isso são coisas de louco. Então as coisas de Deus para o mundo são loucura. E é isso que eu e você temos que fazer. Deixar Deus nos capacitar. Amém? Quarta coisa. Deixes a luz de Deus resplandecer em ti. Queridos, nós temos que deixar a luz de Deus resplandecer em nós. Nós não somos estrela. Nós somos satélite. O que é estrela? É aquilo que tem luz própria. O satélite é aquilo que reflete a luz que a estrela joga nele.
Nós temos o sol ele é a estrela, mas nós temos aqui a lua é o satélite. Se ela fica por trás da terra, ela não recebe os raios do sol, então ela não reflete. Então eu e você temos que ser satélites de quem? De Deus. Não temos que nos esconder, pelo contrário, temos que nos apresentar para esta luz reluzir em mim e em você. Vamos ver o que diz aqui na palavra, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Queridos, aqui está sendo claro o texto. Ele está dizendo o seguinte, que o ministério da morte, por que o ministério da morte? Porque era a lei. Ninguém cumpria a lei. Ele foi escrito e gravado em tábuas. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, se com este ministério, que era um ministério que era para acusar o homem, para limitar o homem das coisas, dar um norte para o homem, houve um resplandecer, houve uma glória. Glória de quem? Em Moisés. Mas por que ele estava resplandecendo? Porque ele estava perto de Deus. Ele ficou com Deus. E você está ficando com Deus, meu irmão? Você tem buscado meditar nesta palavra? Você tem buscado ouvir palavra, pregação? Você tem deixado realmente a palavra entrar em você? Se você não estiver fazendo isso, meu amigo, meu irmão, você não vai deixar a luz de Deus resplandecer nunca, porque você não recebe a luz. Eu não vou poder viver o reino dos céus aqui na terra se eu não buscar a este reino. Se você não buscar a Jesus, você jamais vai refletir Jesus. Você tem que ser conhecido como, ali vai um cristão. Ali vai um exemplo de cristianismo. Ali vai um homem, vai uma mulher que verdadeiramente caminha segundo os preceitos da palavra de Deus. Ali é alguém que deixa Deus resplandecer nele, a luz do Senhor. O que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Presta bem atenção, meu irmão, agora, e toma posse dessa palavra. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Oh, glória a Deus, aleluia. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e veem a ti. Teus filhos virão de longe, e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Eita Jesus, você tomou posse, gente? O que é que a palavra de Deus está dizendo a mim e a você? Levanta-te e resplandece. Porque quem? A luz do Senhor, a glória dele, vem sobre mim, vem sobre você. Nós temos que nos levantarmos e deixar que a luz de Cristo bata e reflita em mim e em você. Que esta palavra, ela adentre o meu e o teu coração, para a gente ter transformação.
O que é que está escrito na palavra para que eu e você faça? Que eu e você não aceitemos este mundo. Não nos conformemos com este mundo. E o que é este mundo? Eu já disse aqui no princípio. Esse mundo, ele está vivendo sob trevas. Eu não posso me conformar com isso. E para que eu não me conforme com isso, eu tenho que agir. E como diz a palavra Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, meus irmãos. Temos que ser inconformados com estas coisas, transformar a nossa mente. Temos que procurar agir pautados na palavra, temos que deixar a luz de Deus resplandecer em mim e em você. Ele fala claramente que Moisés, que estava com o quê? Ali com as tábuas, com a lei que era para a morte. Será que agora o que está no meu e no teu coração, que é o quê? O amor de Jesus, não há de resplandecer muito mais? É claro que sim. É claro que sim, porque nós temos que destoar, nós temos que ser diferentes do mundo. A minha e a tua caminhada, a nossa ação tem que ser diferente. O meu e o teu falar, a nossa fala, a palavra, tem que ser diferente. Temos que ser geradores de impacto nas pessoas. Temos que ter os nossos sorrisos contínuos, constantes. Temos que ter a palavra de alegria, de vida constante em nossas bocas. Temos que viver este evangelho de uma forma diferente. Não como alguns estão vivendo. Não que como alguns estão vivendo. Por isso que o salmista falou que aquelas pessoas não sejam perdidas. Aqueles que estão esperando em Deus. Ou seja, me livra, você tem que todo dia dizer, Senhor, me livra do caminho errado. Me livra do caminho que não levam as pessoas a Ti. Aqui está dizendo que eu e você temos que levantar e resplandecer. As pessoas vão vir atrás de nós. Vão vir nos procurar porque estão atrás de luz. Seja essa luz. Seja o tempero bom, que é o sal que salga. Para que as pessoas possam achar em você vida. Possam encontrar em você o reflexo da vida. Não é que você é a vida, mas você tem que refletir a vida. Você tem que refletir o caminho. Você tem que refletir a verdade. Você tem que refletir a vida. Porque Jesus, Ele tem que ser refletido em você. Você não abre a boca e diz, eu sou um cristão. O cristão é pequeno Cristo. Esse é o significado da palavra cristão. É o que você está precisando. É o que eu estou precisando de entender. Mas de fato, assimilar. Tomar posse. Nós muitas das vezes tomamos posse quando são faladas aqui as bênçãos sobre as nossas vidas. Aí a gente toma posse. Bênção disso, bênção daquilo. Querido, tome mais posse ainda dos ensinamentos. Porque através do colocar em prática os ensinamentos, é que nós teremos mais e mais bênçãos. Porque as nossas bênçãos não são naturais. Ainda há pouco aqui o pastor falou. Tudo que está aqui é transitório. Nada que está aqui neste mundo é meu e é teu. Tudo aqui estava e vai continuar. Então você tem que assimilar. Eu tenho que assimilar essa palavra de Deus, de refletir o Evangelho. E a quinta coisa que eu quero falar para aqui nesse momento, é que Jesus, Ele transforma toda maldição em bênção. Tu és uma bênção, creias. Vou repetir. Jesus transforma toda maldição em bênção. Tu és uma bênção. Diga, eu creio. Tome posse, meu irmão. Esse Deus que a gente prega é o Deus do impossível. É o Deus que pegou uma meretriz e transformou em quem?
Quem sabe a história de Raabe? Prostituta. Estava onde? Lá em Jericó. Foi transformada. Por quê? Porque ela abriu o coração dela. Abriu o coração para Deus através da ação dela para com os espias. E o que aconteceu com essa mulher? Para aqueles que não sabem, ela é da genealogia de Jesus antecedente. Depois vocês podem ler lá no livro de Lucas, se não falha a minha memória, que é onde fala da genealogia de Jesus. E você vai ver Raabe. Aonde entra na minha e na tua cabeça? Ah, rapaz, eu sou aqui eu sou descendência de uma prostituta. E Deus usou-a. Como quer me usar, como quer te usar. Como me usa e como te usa quando a gente abre o coração. Deus, Ele transforma toda maldição em bênção, meu irmão. Você um dia foi maldito, mas hoje você é uma bênção. Um dia eu fui um maldito, mas hoje eu sou uma bênção. O interessante é que Jesus se fez maldito por mim e por você. Quem transformou a minha maldição em bênção foi Jesus. Foi Ele ali na cruz, que pagou todos os meus pecados. Pagou todos os teus pecados. Cada uma das gotas que caíram de Jesus, do seu sangue precioso, foi para me purificar, foi para te purificar. O que diz a palavra? Não sou eu quem fala. O profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todo o castigo que traz para mim e para você a paz estava sobre ele. A palavra de Deus diz que Deus sentiu prazer em moê-lo. Por quê? Porque o moer de Jesus foi para nos salvar. Foi para que a obra-prima de Deus, que é o homem, tornasse de novo a sua imagem e semelhança. Eu já falei uma vez aqui, vou dizer de novo. Deus tirou o homem do jardim do Éden, mas não tirou o homem do coração dele. Deus sempre esteve comigo e com você no coração dele. Por mais maldito que você tenha sido, ou seja, Deus quer transformar você que ainda está vivendo uma maldição. Deus quer transformar você em um bendito. Quer transformar você numa bênção. Ele quer usar a tua vida. Já vimos aqui, ainda há pouco, que Deus, Ele transforma as pessoas para que Ele possa agir, para que Ele possa mudar as pessoas. Ele faz as coisas loucas para o mundo, mas para Ele, perfeitas. Essa semana eu ouvi alguém dizer, porque a justiça de Deus pode tardar, mas nunca falha. E eu retruquei a pessoa: a justiça de Deus nunca falha, nunca tarda, nunca. Ela chega na hora certa. Deus sabe de tudo e de todos. Eu e você que temos um problema muito sério de acharmos e querermos nos transformarmos em Deus. Esse é um grande problema do ser humano, é achar que Ele é Deus. Mas sabe por quê, meus queridos? Porque o poder fascina. O problema é que você e eu entendemos e olhamos para o poder de uma forma diferente da forma como Deus olha. O poder dele não está em massacrar as pessoas, mas o poder dele está em salvar as pessoas. O poder de Deus está em transformar as pessoas em malditos, em abençoados. Por isso que você tem que crer. O que diz aqui no texto, no versículo 12, do 2 Coríntios capítulo 3, diz assim: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Porque se o que era transitório foi para a glória, ou seja, aquilo que era ruim foi para a glória,
Imagina aquilo que permanece. Quem aqui sabe que vai morrer, levanta a mão. Sou transitório, você é transitório. Agora, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vi a mim, que me recebe, não receberá a morte, mas vai viver. E aquele que está morto vai reviver. Se esta carne aqui, o homem carnal que é transitório, já é para a glória dele, imagina um homem espiritual, que é o que permanece. A vida do Senhor está em mim e está em você. Nós fomos transformados, meus irmãos, temos que crer. O que diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. Presta atenção. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Oh glória! Queridos, você é uma bênção. Aonde abundou a desgraça, superabundará a graça. Siga cada um desses passos. Siga cada um desses passos e tome posse desse quinto objeto que eu estou falando, que é que Jesus transformou a tua vida maldita em uma vida abençoada. Você é uma bênção. Você que está nos ouvindo, você é uma bênção. Nas mãos do Senhor você é uma bênção, mas nas mãos de Satanás você é uma desgraça. Eu e você só seremos alguma coisa de boa se nós refletirmos a Jesus. Só refletiremos a Jesus se nós estivermos em Jesus. Por isso que cada um desses passos aqui tem que ser dado por mim e por você, para que as coisas verdadeiramente aconteçam da forma como deve, da forma como Deus colocou para mim e para você. Então tome posse dessa palavra nesta noite, e a partir de hoje eu e você saiamos daqui pensando um pouco mais da forma como nós estamos agindo e o que nós estamos falando. Dominemos os nossos corpos, a começar pela nossa língua. A começar pela nossa língua. Se não tiver capacidade de dizer eu te amo, meu querido, fique em silêncio. Fique em silêncio. A tua boca tem que ser para abençoar, para glorificar a Deus. Por mais difícil que estejam as coisas acontecendo, saiba de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Essa palavra que nós estamos aqui, meus amigos, meus irmãos, ouvindo, vendo, lendo, saboreando, absorvendo, ela é lâmpada para os meus e para os teus pés, e ela é luz para o nosso caminho. Essa palavra que vai nos embasar, e é quem vai iluminar a caminhada, o caminho que nós vamos percorrer. Por isso que a gente sempre diz aqui: busca conhecer a palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como você nesta noite está ouvindo com atenção esta palavra, passe a partir de agora estar sempre atento à voz de Deus em todas as coisas, o agir de Deus em todas as coisas. O que diz a palavra de Deus para mim e para você? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, então você tem que lutar, meu irmão. Não receberá o dano da segunda morte. Não vamos receber o dano da segunda morte se nós lutarmos. Temos que, cada vez que a gente ouvir a palavra de Deus, a gente tem que absorver esta palavra.
não em tábuas, mas no nosso coração, porque no nosso coração ela está escrita com uma tinta escarlate, vermelha, que é o sangue de Jesus. É com essa tinta que foi escrito no meu e no teu coração essa palavra, esse direito à salvação. Nós temos o selo do Senhor em nossas vidas. Então temos que agir como tal. Imagina que você agora é um pai de família. Como é que você vai agir? Como um moleque? Não pode. Por isso que quando nós passamos a viver esta palavra, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e Redentor, temos que começar a mudança. E é interessante que Ele mesmo é que trabalha em cima disso, nos trazendo para as igrejas, para os templos, para ouvirmos as palavras, nos colocando a palavra no YouTube, no rádio, em outros locais mais. Porque Deus, Ele tem pressa que eu e você estejamos aqui para fazer a colheita, para salgarmos o mundo e para refletirmos a luz do Senhor. Amém? Glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Curva a tua cabeça, eu quero orar por você, meu querido, nesta noite. Senhor Deus eterno e Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor Deus, os teus filhos, a tua amada igreja. Senhor, em nome de Jesus, a tua noiva está aqui, Senhor, à espera de ti. Vem, Senhor, com o óleo da tua unção sobre a vida de cada um nesta noite. Cada um que está aqui, cada um que ouviu esta palavra, Senhor Deus. E que este poder, Senhor, que é a tua palavra, que ele em meio ao teu povo, Senhor, ele como um vulcão, ele entre em erupção. E que de fato, Senhor Deus, cada um aqui comece a agir da forma como tu agiste. Comece a falar, Senhor, da forma como tu falastes. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor Deus. Provoca em nós, Senhor, cada vez mais a vontade, o desejo, Senhor, de te servir com toda a verdade, com todo o intento, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, que sejam os nossos corações, Senhor, latentes em pregar a tua palavra. Latentes, Senhor Deus, em viver o amor da tua palavra. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um aqui nesta noite, Senhor, e promove, Senhor, o teu sobrenatural. Faz o teu sobrenatural vir e agir sobre cada um. É o que eu te oro crendo, Senhor Deus, que vai ser realizado em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus, aleluia.